Bom dia, irmãos. Eu tinha já adiantado para os irmãos que hoje nós vamos revisitar não o texto, mas a temática de ontem à noite a respeito do governo bíblico da igreja, mas com uma estrutura diferente, né? Ontem nós estávamos numa palestra, hoje nós estamos num culto, então hoje nós precisamos ouvir a exposição do texto sagrado. Eu peço que você abra comigo na palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos 15. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo 21. Verso 1, diz a palavra de Deus. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu entre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Amém. Vamos à presença de Deus. Senhor, na manhã do teu santo dia, nos colocamos aos teus pés, como os teus discípulos, para sermos iluminados pelo teu Espírito, instruídos, Senhor Deus, pelo Senhor, que é o nosso profeta,
o nosso rei, o nosso sacerdote, o nosso mediador, e também é o Senhor da tua igreja. Esses dias temos buscado a face do Senhor por meio dessa doutrina que ressurgiu na Reforma, a suficiência das Escrituras. E se ela é suficiente, Senhor Deus, para nos determinar tantas coisas, que mais uma vez ela se prove poderosa, Senhor Deus, para nos guiar por esse caminho. Esse é o caminho bom para a tua igreja. Quando o teu povo assentado ouve a tua voz e aprende do Senhor, por meio da tua palavra, o que devemos crer e o que devemos fazer. Ó Senhor, pelo teu Espírito, enche-nos agora, para que possamos compreender as verdades desse texto. E especialmente, Senhor, enche o pregador, para que ele seja tua boca, e que toda palavra humana seja retirada de nós, e toda palavra de Deus ganhe espaço em nossos corações. Pedimos isso em Cristo. Amém. O ambiente da igreja deveria ser um ambiente de paz, um ambiente onde os irmãos vivem em união, em comunhão. E nós buscamos sempre isso. Um dos objetivos de quem é crente é viver em paz. Nós passamos uma semana atribulada. Nós temos divergências sem fim no trabalho, né? Em situações do dia a dia, trânsito e tantas coisas. São muitas contendas, muitos problemas. E você deve imaginar comigo que o dia de domingo é o dia de você poder se tranquilizar. Deus vai falar comigo, eu vou rever meus irmãos, a igreja vai estar em paz e nós vamos continuar a caminhada da fé, sendo alimentados pela palavra para mais uma semana de muita tribulação. E a igreja muitas vezes caminha, né, por períodos de muita paz, de tranquilidade, onde Deus está abençoando a nossa vida em comunhão, onde há harmonia entre irmãos e liderança, onde ninguém se insurge contra a doutrina, mas todos se submetem. Existem períodos da vida que são assim. Mas nós não devemos nos iludir, irmãos, porque a nossa vida é tudo menos uma vida de tranquilidade. Se você observar na história da igreja, você vai claramente ver que se colocássemos na história da igreja um gráfico como aquele gráfico que mapeia o nosso coração, os batimentos do coração, ele parece muito mais com aquilo, altos e baixos, do que com uma planície. A nossa vida é assim, de altos e baixos, e a vida na igreja também é assim. Então, uma igreja que estava começando, uma igreja que tinha sido recém-plantada, que foi alimentada à luz da doutrina apostólica, que vivia em tranquilidade e paz, agora ela é perturbada, porque a sã doutrina, ela foi afrontada por alguns homens. Período de paz, que ele vai agora ser completamente, né, separado de um período de muita dificuldade, de muito problema e de contenda. E a igreja precisa estar preparada para lidar com esse tipo de situação. Observe no texto comigo, Atos capítulo 15, verso 1 em diante, do verso 1 até o 5, narra justamente esse rompimento da paz naquela igreja. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Que questão é essa? Alguns homens se insurgiram na igreja, né? Provavelmente aqui a igreja aos Gálatas, a igreja da Galácia, porque veja, existem umas citações de
do que estava sendo feito ali, que eles corroboram com essa tese. Se você observar comigo ainda, aqui no texto de Atos 15, a partir do versículo 22, é dito assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras. Veja, não só em Antioquia, mas em toda essa região que está sendo citada aqui, né, e provavelmente na igreja da Galácia, existiam irmãos que estavam perturbando a igreja. O que é perturbação? Você tem um período de paz que está sendo perturbado por alguns que se insurgiram na igreja. Qual é o propósito da reunião desses homens que formam a liderança da igreja? Retirar a perturbação. Veja que esse é um tema que está sendo revisto aqui. Verso 19, né, na parte da fala de Tiago. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então nós devemos retirar a perturbação daqueles que perturbam a igreja. Perceba agora comigo Gálatas capítulo 1, se esse não é uma expressão, essa não é uma expressão que está sendo tratada lá. Gálatas 1, a partir do verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que, valendo o que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que, valendo daquele que recebeste, seja anátema. Qual era a perturbação que havia na igreja da Galácia? Exatamente, homens que se insurgiram contra a sã doutrina, dizendo que os irmãos gálatas, que eram gentios, para que fossem salvos, deveriam voltar às antigas práticas da lei de Moisés, no que diz respeito à lei cerimonial. E aqui Paulo está dizendo, se eu, ou um anjo descer do céu, e pregar um outro evangelho que não o que eu vos preguei, o evangelho da graça, onde Cristo consumou a lei cerimonial, então esse homem seja maldito, porque eles são perturbadores da igreja. Eles não vieram trazer paz para a igreja, mas grande perturbação. Voltando lá para Atos 1, é exatamente isso que está acontecendo na igreja. Uma igreja que vivia em paz e está sendo perturbada por homens que se diziam liderança da igreja e que traziam, né, um pseudo-evangelho. Quando é que a igreja deve entrar numa briga? Quando vale a pena quebrar a paz da igreja? Está aqui um critério muito claro. Quando as doutrinas fundamentais do evangelho estão sendo atacadas. Se uma doutrina fundamental é atacada e a igreja fica calada, essa igreja é conivente com o erro. A liderança que não percebe sorrateiramente o erro adentrando nela, vai ser consumida pelo erro. E eu digo, não leva muito tempo. Porque lá na carta aos Gálatas, como a gente viu, a gente vai ficar sempre indo e voltando, né, na carta aos Gálatas, que é o pano de fundo que nós temos aqui. Capítulo 1 ainda, Paulo diz assim, admira-me que estáis passando tão depressa, verso 6, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É admirável como a igreja rapidamente se desviou do caminho. Um pastor amigo meu contou uma história que aconteceu numa cidade de Pernambuco. Um seminarista estava no Seminário Presbiteriano do Norte,
e nos finais de semana ele tomava conta dessa congregação. E um determinado dia chegou um rapaz que veio de uma igreja neopentecostal e disse que queria congregar ali e que queria aprender a doutrina reformada, e ele foi bem recebido. Pouco tempo depois, esse rapaz ele começa um grupo de estudo na casa dele. Veja o perigo do ensino sem a supervisão dos presbíteros, do que é separar a igreja sem que haja liderança para que o ensino seja dado. Esse sujeito, ele pegou alguns jovens da igreja e ele passou a estudar com esses jovens. Mas o que é que ele ensinava ali? Doutrinas pervertidas. Ele ensinava que a igreja deveria ser em células, que deveriam ter muitos, né, departamentos naquela igreja para que ela fosse crescendo crescendo e se desenvolvendo na liderança, uma liderança que é completamente esvaziada de poder e minando assim a liderança oficial da igreja. Pouco tempo, foi muito tempo, depressa, aquele grupo já estava caminhando na doutrina daquele homem. Seminarista pouco experiente, quando ele foi ver o tamanho do estrago, 15 pessoas de uma congregação saíram com aquele rapaz. Nós não estamos falando aqui de 10 anos de erro, nós estamos falando aqui de alguns meses em que aquele seminarista, que era um homem, que é um homem de Deus, zeloso, mas ele descuidado, né, por um momento de descuido, até por falta de estrutura de um conselho próximo dele, ele permitiu sem querer que 15 pessoas fossem levadas por uma falsa doutrina. Paulo diz assim: admira-me que depressa vocês estejam passando do evangelho que eu preguei para um novo evangelho. Irmãos, tenham cuidado. Quando alguém chega com novidade na igreja, eu sei que a nossa época é uma época que ama novidade. Sai o novo iPhone, todo mundo quer olhar, né? Comprar é difícil, mas pelo menos olhar. A gente quer mesmo saber o que é que ele tem, o que é que faz, é muita novidade. Aí você se matou para comprar um, aí lança o outro, e assim por diante. Você nunca se satisfaz, porque é uma busca eterna pela novidade. Mas se você tem condições, não tem problema nenhum. Agora, novidade na igreja é sinônimo de heresia. O sujeito chegou dizendo que descobriu a roda na igreja, é um herege. Pode ter certeza, nem precisa perguntar. Porque todas as doutrinas já foram, né, delimitadas ao longo dos 2000 anos de igreja. Nós temos confissões de fé, catecismos, todos muito claros. Quando alguém chega com uma novidade, é perturbação. Tem que ser declarado anátema esse irmão. Tem que ser exortado, chamado do conselho, né? Se ele se arrepender, então vamos prosseguir, vamos caminhar. Mas de maneira nenhuma a igreja deve, por conta da paz, em detrimento da verdade, ficar calada. Porque o que vai acontecer é que eles sorrateiramente vão levar a igreja para o caos. Veja o que é que Paulo e Barnabé fizeram, verso 2 do capítulo 15 de Atos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão. Você imagine o que é Lucas descrever dessa forma. Ele fala contenda e ele volta e diz, mas não foi pequena não, foi grande discussão. A gente acha que os apóstolos eram, né, aquelas pessoas zen, né, que eles flutuavam, assim, era tanta paz, tanta... E os apóstolos eram homens. Quando Pedro viu que Jesus ia ser levado, ele que andava armado, né, a despeito do que muitos pensam hoje, andava armado, puxou uma espada e tentou defender o seu Senhor. Não era do modo certo, mas eles eram homens, sujeitos aos mesmos sentimentos que eu e você temos. Esses homens, eles se iravam. E aqui há a demonstração de uma ira santa de um presbítero. Porque se insurgiram contra a verdadeira doutrina. Presbíteros que são apáticos, que sempre têm uma palavra de
né, de pacificação, quando o tempo é de guerra, são como os falsos profetas do Antigo Testamento, que gritavam paz, paz, quando o tempo era de guerra. E foram exortados pelo próprio Senhor. A liderança da igreja tem que ter um tom pastoral, é verdade. Nós vamos ver isso aqui lá adiante. Mas contra aqueles que são perturbadores, não existe isso. São lobos e devem ser tratados dessa maneira. Contenda e grande discussão. Agora, como é que a gente vai resolver um problema desse? Igreja local, consumida pela perturbação, não tem clima para aquilo, não tem poder para resolver aquela questão. Veja o que é que os presbíteros fazem. Verso 2, apóstolos e presbíteros. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Paulo e Barnabé disseram, vamos pegar esse problema aqui, quem está trazendo o problema e quem está contra o problema, e vamos levar para uma instância superior. Aqui quebrou o governo chamado congregacional. Porque no governo congregacional que nós vimos ontem, não existe uma instância superior. As igrejas são, por natureza, independentes. Então, se houver um problema como esse numa igreja congregacional, vai ter que ser resolvido ali. Mas como? Se muita gente está envolvida. Às vezes até a liderança está envolvida. Como é que você vai resolver um negócio desse? Aqui não, aqui você vai para uma instância acima. Aí você vê que há a chamada catolicidade da igreja. Por que Jerusalém? Porque estavam reunidos ali os apóstolos e presbíteros. E o que é que eles vão fazer? Eles vão tomar uma decisão fora da igreja, no sentido local, que vai implicar em mudança na igreja local. Porque a igreja deve ser entendida assim. Veja, a igreja que está em Corinto, igreja local. A igreja que está em Éfeso, igreja local. Mas quando fala a igreja de Cristo, está falando da igreja que está em todos os lugares. Então, essa igreja tem, num sentido, a sua localidade e, no outro sentido, a sua catolicidade. Ela é universal. Uma decisão de um presbitério vale para muitas igrejas. E elas precisam se submeter a isso. Então, depois da contenda, o caso vai ser levado para a instância superior. Aqui, verso 3, 4 e 5, vão citar a viagem desses homens, percorrendo todo o caminho e relatando o poder de Deus por onde passavam. E no verso 5 é dito, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Veja, o problema aqui era maior do que parece. Porque não é só que eles estavam impondo um peso, né, um peso de usos e costumes, como a gente diz hoje. Não era isso, era uma questão de salvação. Porque veja o que é dito no final do verso 1. Se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Estavam dizendo como hoje dizem os adventistas, se não guardar o sábado, não vai ser salvo. Por isso que são hereges, por isso que é uma seita, por isso que não são nossos irmãos. Porque os adventistas dizem, se você não guardar o sábado em conformidade com a lei, você não é salvo. Antes de tudo, eles erram até no dia, porque não observaram a vinda de Cristo, que ressurgindo dos mortos, no primeiro dia da semana, a igreja passou, em todos os textos seguintes, a se reunir no primeiro dia e não no último dia da semana. Então, quando a questão é fundamental à fé, vale a pena a discussão e o debate. Então, chegaram a Jerusalém, no presbitério, a gente pode tranquilamente chamar dessa maneira, no presbitério de Jerusalém, primeiro reunião conciliar que se tem notícia no Novo Testamento, foi por conta desse problema, e aí vai iniciar a reunião. Observe, verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Quem se reúne para examinar a questão? Até aqui foi dito que a igreja acompanhou todo o processo, mas quando vai ter o exame da questão, a igreja não acompanha mais. Agora, apóstolos e presbíteros. Aí você pode
sentir falta hoje, num conselho, que também é um presbitério, uma espécie de presbitério, porque é um concílio, a não presença ou a ausência dos apóstolos. Porque esses estão aqui, dado que você está num período de transição. Você está entre os evangelhos e o estabelecimento da ordem da igreja, lá nas cartas pastorais. Quando, lá em Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, quando é citado o episcopado e a diaconia, logo em seguida, o próprio Paulo diz, porque esta é a forma de organização da igreja de Cristo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, dali em diante você não vai ter mais apóstolos, porque eles ficaram até aqui. Então, nesse instante onde há a transição, né, do modelo que Cristo constituiu inicialmente, para o modelo que vai ser permanente na segunda parte desse período, então você tem apóstolos e presbíteros, ambos que cuidam exatamente da mesma situação na igreja, governo e disciplina. Para que os apóstolos e presbíteros se reúnem? Para examinar a questão. Que questão é essa? Uma questão de um problema entre irmãos. Para que se reúnem os presbíteros da igreja hoje? Irmãos, isso é tão sério. As nossas reuniões de presbitério. Você tem 2 dias de reunião. É tanto papel, se você tivesse noção, o tanto de papel que tem. É relatório para tudo que você imaginar. E eu não desmereço a necessidade de boa parte desses relatórios. É bom que seja assim, deve ser assim. Mas o que eu sinto realmente falta é de que o exame das questões da igreja tenha primazia. Não existe, pelo menos no que eu sei, no que eu passo, né, na minha região, as reuniões de presbitérios são meramente administrativas. Não tem esse conceito pastoral. Vamos examinar aqui a questão da igreja tal. No conselho, vamos examinar aqui a situação pastoral dos irmãos. Mas eu posso falar também de um bom exemplo. Eu não estou dizendo que é o único bom exemplo, eu estou dizendo que é o exemplo que eu passo na nossa igreja local. Desde que a igreja presbiteriana do Alto Branco foi fundada, todas as reuniões do conselho, a gente tem leitura da ata, temos relatório financeiro, temos tudo que tem que ter. Mas a maior parte da nossa discussão é a avaliação pastoral dos membros. A gente pega o rol de membros, a gente pega uma lista dos membros e a gente vai avaliar membro por membro. Fulano, pastor fulano precisa de uma visita. Ciclano tem que ser visitado. Anota aí, pastor. Olha, a situação da família tal é assim, eu visitei. E você vai ali gastando tempo com as questões que são da igreja. Porque para que se reúnem os presbíteros? Se não para cuidar do rebanho. Existe uma parte importante, fundamental também, que é a parte de administração da igreja. Mas não pode ser maior, um tempo maior do que a avaliação dos membros. Agora, cada um vai ter a oportunidade de falar. O primeiro, né, aparentemente o primeiro a falar é Pedro. Mas eu queria chamar a atenção para os irmãos para um detalhe, verso 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. A gente passa logo para pensar que Pedro foi o primeiro que falou. Ora, mas se houve grande debate, é porque alguém falou antes de Pedro. Isso para deixar claro que, né, e aí perceba que essa é a estrutura da narrativa. Você tem muitas pessoas falando, muitos apóstolos e muitos presbíteros falando. E você não tem condição, numa narrativa como essa, de transcrever. Lucas não poderia transcrever a fala de cada um. Então ele vai separar as falas principais e vai registrar. Mas ele não vai esquecer de dizer que todos falaram, porque houve grande debate antes deles falarem. A reunião conciliar, né, tem esse nome, para chegar a uma conciliação, só é possível se houver, né, a fala,
a abertura da fala para todos. É estranho quando num concílio só um fala. É estranho quando num concílio é a palavra de fulano que tem mais peso. Eu me refiro a isso tanto, né, uma distinção entre presbíteros, mas especialmente com os pastores. Os pastores, nós lemos ontem aqui na Constituição da Igreja, têm o mesmo peso de voto dos presbíteros. Então, presbíteros, vocês devem falar nas reuniões dos concílios. Isso não é tão notável assim, esse problema nos conselhos, mas no presbitério é. Presbitério, sínodo, parece que os presbíteros eles ficam meio acanhados para falar. Vocês são pastores da igreja, como qualquer um de nós somos ministros. E precisam falar, porque tem que haver grande debate para chegarmos numa conciliação. Então, depois desse grande debate, vem a fala de Pedro. Veja o que aqui Pedro diz na segunda parte do verso 7. Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, e purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro está aqui relembrando o que aconteceu em Atos 9 e 10, quando ele pregou para Cornélio e houve a conversão do primeiro gentio em todo o texto de Atos. Alguém que não conhecia o Evangelho, que estava fora da aliança do Antigo Testamento, ele foi convertido ao Evangelho. E aqui na estrutura de Atos dos Apóstolos, acontece um fato que chamou a atenção de Pedro, quando ele fala da descida do Espírito Santo, ou da concessão do Espírito, que eu vou falar com mais detalhes hoje à noite. Mas há uma estrutura em Atos dos Apóstolos, né, que eu posso adiantar. Sempre que há uma nova revelação, os irmãos lembram, há acompanhamento de um sinal e uma maravilha. E aqui em Atos dos Apóstolos, sempre que o Evangelho alcança uma nova localidade, há um sinal e maravilha chamado descida do Espírito Santo, com evidência do dom de línguas. Porque isso é para confirmar o que Cristo disse em Atos 1:8. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Essa é a estrutura do próprio livro de Atos, dividida em 4 partes. O Evangelho em Jerusalém, o Evangelho na Judeia e Samaria e nos confins da terra. Por isso que 4 vezes há a menção do dom de línguas. Para que ficasse claro ali para os irmãos que o dom de línguas que foi evidenciado em Israel, num ajuntamento entre judeus e gentios, também chegaria a todas as partes do mundo, quebrando aquele antigo conceito dos judeus que pensavam que as promessas da vinda do Messias eram só para eles. Então Pedro está dizendo, eu me lembro que quando eu preguei a Cornélio, aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Atos 2, porque Pedro também estava lá e pregou naquela ocasião. Então, o que é que Pedro está dizendo? Não existe distinção entre nós e eles. Veja que essa contraposição de pronome aqui é muito forte. Observe, verso 8. Ora, Deus conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Ou seja, não há mais distinção. Esse é o ponto da argumentação de Pedro. Acabou a distinção. Então, por que esses perturbadores estão dizendo que os irmãos gentios têm que voltar à lei? Se nós, que éramos por direito herdeiros dessa lei, nós não conseguimos suportar esse peso. Veja como o coração humano, como é tendencioso a colocar o peso no outro. Eu sempre estou com o olho na lei que o outro não cumpre.
O pecado do meu próximo sempre é muito pesado. O meu sempre tem uma justificativa. Porque a nossa natureza é de impor lei sobre os outros e graça sobre nós. Pedro diz, não há distinção. Se nós temos recebido a graça, os gentios também. Aí vem a segunda fala que é citada no texto, verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Parece que saiu do tema, mas é exatamente o mesmo tema. Quando Pedro disse que não há mais distinção, então Paulo e Barnabé foram para a prática, disseram é verdade. Por onde a gente passa e prega o evangelho, o que acontecia com os nossos irmãos em Jerusalém tem acontecido também entre os gentios. E eles vão contando os sinais e maravilhas que Deus tem feito ao longo da viagem missionária. Então você percebe que eles estão formando aqui um consenso, é uma decisão conciliar. Houve grande debate, mas uma coisa é certa, a verdade não leva à confusão. A verdade vai levando ao consenso. Mas são muitas perspectivas da verdade. Um fala, o outro fala. Essa é a riqueza do concílio. Porque uma verdade que eu vejo de uma perspectiva, meu irmão vê de outra. E a gente vai compondo um documento. Aí, depois de Paulo e Barnabé, verso 13, vem o último a ser citado, Tiago. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Aqui o sentido da palavra de Tiago é muito parecido também. Ele está dizendo, eu concordo com o que Pedro disse. Veja as palavras de Pedro. Ele aqui cita Simão, né? O nome hebraico de Pedro. Então, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Aí ele vai e diz, conferem isto com as escrituras. Ou seja, a experiência sendo julgada pela palavra, e não o contrário. Nos concílios hoje, a experiência julga a palavra, mas aqui a palavra julga as experiências. Porque o que Pedro está dizendo é verdade? Porque confere com a palavra. Existe um argumento bíblico para o que nós estamos fazendo aqui. A Igreja Presbiteriana do Brasil, quando vai se posicionar a respeito de doutrina, ela se posiciona por meio da Assembleia Geral, chamada Supremo Concílio, que muitas vezes já acertou, muitas vezes. Há um tempo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela foi inundada pelos maçons. A maçonaria, desde o princípio, estava muito fortemente presente na igreja. E houve, né, um posicionamento da Igreja Presbiteriana contra isso, firme. De certo ponto em diante, eles disseram, a partir de agora, qualquer oficial da igreja que se declarar maçom estará imediatamente disciplinado. Deve ser disciplinado imediatamente. Falou também sobre a membresia. A membresia não deve se submeter à maçonaria, porque é uma religião incompatível. Os conceitos e princípios da maçonaria não são compatíveis com o cristianismo. Essa é a posição da igreja, acertadamente, firmemente. Em outra ocasião, há 3 meses, eu estava no sínodo e foi me colocada uma comissão para participar, a comissão chamada Legislação e Justiça, sobre uma consulta que foi feita ao sínodo em relação àqueles irmãos que vivem na chamada união estável. Quando as pessoas vivem juntas, existe uma estabilidade declarada pelo Estado, né, e os irmãos queriam saber, das igrejas, como proceder, se essas pessoas podem ou não ser recebidas como membros da igreja. Presta atenção. Em 2010, o Supremo Concílio disse que podia.
fez uma avaliação, né, com pouca substância bíblica, ou nenhuma, e disse que poderia. Mas em 2014, nós fomos procurar as decisões, né, no sistema chamado de Calvinos, e tinha lá, em 2014, é a decisão mais nova a esse respeito, é a que está valendo até agora. O Supremo Conselho revisitou o tema, reviu biblicamente essa questão e disse que a união estável é incompatível com o conceito de casamento bíblico. É tanto que muitas pessoas procuram se esconder na união estável porque não querem casar. Se fosse a mesma coisa, não tinha nem dois nomes, né? Era só casamento. Mas o fato do Estado reconhecer algo não quer dizer que a igreja tenha que reconhecer. Porque Estado e igreja estão debaixo da mesma lei, que é a lei de Deus. Se o Estado apostata da fé, nós não vamos fazer isso, no sentido de lei. Não é que o Estado tenha fé, mas apostata da lei de Deus. Se aparta da lei de Deus, a igreja não vai simplesmente se submeter a esse tipo de decisão do Estado. Firmemente, mais uma vez, a igreja presbiteriana foi lá e disse: esse é o nosso entendimento bíblico. União estável não é casamento. Esses irmãos devem ser orientados a se casarem. Mas aí vem um problema. 2018, nós estávamos no Supremo Conselho, uma consulta a respeito da pregação feminina. Uma comissão foi separada para tratar do caso. E eu tenho amigos nessa comissão que são firmes e fiéis. E eles disseram: nós chegamos a um consenso, né, mais restritivo possível, mas não bíblico. Você pode procurar na decisão. Não tem substância bíblica na decisão. Não tem isso aqui, confere com a Escritura. Não tem. É só arbitrariedade. E é dito lá que na ausência dos oficiais, ou seja, não pode ter um presbítero, não pode ter um pastor, não pode ter um diácono, então a mulher pode pregar. Veja, aqui o ponto, só para deixar claro, nosso ponto não é de gênero, né? Aqui não é um problema com gênero, homem e mulher. O nosso primeiro ponto é: quem é vocacionado para a pregação? Pergunta 156, 157 do Catecismo, né, do Catecismo Maior de Westminster, você tem lá claramente sendo dito que somente os que foram examinados, comprovada a vocação, e estes foram investidos de autoridade, estes podem pregar a palavra. O Catecismo diz que até para ler a palavra em público, só os que foram vocacionados, os que têm ofício na igreja. Tá? A questão não é tão rasa assim de ficar nessa briga que homem prega, mulher não prega. É muito superior. Porque, dado esse entendimento do catecismo, se a mulher pode pregar, ela também pode ser oficial da igreja. Você percebe o tamanho do erro que nós cometemos? Porque o próximo passo pode ser esse. Se ela prega, por que ela não pode ser oficial? Porque não são os vocacionados, e isso vai estar de acordo com o catecismo, no pensamento, na lógica maligna de alguns. Você vai caminhando, veja, Satanás não chegou para Adão e Eva e disse: deixa esse teu Deus e vamos embora comigo. Ele disse: mas é bem assim que Deus disse, vocês não podem comer de nenhum fruto. Eu acho que é porque Deus tem medo que vocês comam e sejam iguais a Ele. Então veja que é sorrateiro, é de pouquinho, até que ele abra a boca e diz: certamente não morrerás. Até que alguém vai abrir a boca e vai dizer: elas também podem ser presbíteras, diaconisas, pastoras. Qual é o problema? Todas as outras denominações também fizeram isso. Mas não confere com as Escrituras. Não confere com as Escrituras, nem com os nossos símbolos de fé. Voltando aqui para Tiago, verso 15. Confere isto, as palavras dos profetas, como está escrito. Somente a Escritura, a suficiência da palavra para o governo da igreja. Ele vai citar aqui Amós, capítulo 9, verso 11 e 12. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sob os quais tem sido invocado
o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Preste atenção nisso aqui. O profeta, quando falou isso, você não pode entender que o profeta estava pensando exatamente no caso que está aqui em Atos 15. Mas eu já falei ontem que a profecia, né, do Antigo Testamento, ela tem horizontes múltiplos, cumprimentos múltiplos. Amós falou de um cumprimento a respeito da restauração do tabernáculo de Davi, né, que nem foi de Davi, mas de Salomão. Então, houve um cumprimento ali próximo da época de Amós, mas havia outro cumprimento, que em Cristo. O que foi que Cristo fez? Ele disse: se vocês derrubarem olhando para o templo, se vocês derrubarem este templo, eu vou restaurá-lo em 3 dias. E todos disseram: como? Foram 48 anos para subir esse templo, você vai restaurar em 3 dias? Ele estava falando do corpo dele. Até os discípulos só foram saber depois da ressurreição. Não entenderam. Então, essa visão de Amós é perfeita. E Tiago, biblicamente, está resolvendo o problema. Irmãos, o que Cristo fez na cruz do Calvário foi exatamente retomar a paz da igreja. Paulo vai dizer isso aos Efésios. O vínculo da paz. Havia uma barreira de separação entre judeus e gentios, foi quebrada e agora todos são um único homem. Tiago percebeu isso à luz do Antigo Testamento e disse: está resolvido o problema. Simão está certo, Pedro está certo, né? Paulo e Barnabé estão certos. A evidência deles na prática é corroborada pela Escritura. Agora vem a decisão. A Escritura que fundamenta a prática da igreja. Verso 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Preste atenção nisso aqui. Um homem com uma capacidade exegética como essa de Tiago, que foi buscar lá no Antigo Testamento fundamento para a obra que Pedro e Paulo e Barnabé estavam cumprindo. Ele podia dizer: agora assim diz o Senhor, e acabar ali com o concílio, né? E resolvi o problema. O orgulhoso. Ele disse: irmãos, julgo eu. Ou seja, essa é a minha posição. Eu queria submeter o que eu estou pensando aqui a esse concílio. Vejam se é assim. Eu julgo assim. Não devemos perturbar. Para que serve uma reunião do concílio? Para trazer paz para a igreja. Para pacificar a igreja. Uma igreja que estava em paz foi perturbada. Agora, os pastores que não são frouxos, que não são coniventes, se levantaram, esbravejaram, debateram, brigaram. Para quê? Para devolver a paz para a igreja. Irmãos, é melhor não perturbar os irmãos. O que é que a gente vai fazer? Verso 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados e do sangue. Vamos escrever uma carta? Vamos escrever um documento que vai baixar as igrejas, que é o que acontece aqui. Veja, verso 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, tendo reunido a comunidade, e entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Veja, pacificou a igreja. Um documento de um presbitério pacifica uma igreja. Eles foram tranquilizados. Qual foi a decisão que foi tomada? Qual era a decisão que Tiago tinha? Ele disse: vamos fazer o seguinte: os irmãos vão se abster das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, de animais sufocados e do sangue. Eu posso dizer a vocês, irmãos, que esse é um dos versículos mais difíceis de Atos para serem interpretados. Porque olhe para a sua Bíblia. Parece que há uma confusão de Tiago aqui. Porque uma hora ele cita lei cerimonial, outra hora ele aparentemente cita uma lei moral. Você deve se abster das contaminações dos ídolos, né? Bem como relações sexuais ilícitas, parece ser tudo moral. Da carne de animais sufocados e do sangue, aqui é cerimonial.
Tiago, que era tão bom exegeta, agora parece que ele pisou na bola. Mas não é isso que Tiago não está se confundindo de maneira nenhuma. Tiago está usando aqui 2 textos do Antigo Testamento, Levítico 17 e Levítico 18. Volta comigo para a lei do Senhor, por favor. Levítico 17, verso 7 em diante. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será estatuto perpétuo nas suas gerações. Disse-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Preste atenção. Oferecer sacrifício a demônio está ligado com prostituição. Ou seja, pecados na área sexual ligados à idolatria. Você percebe que já há uma conexão com o pensamento de Tiago? Porque nos cultos pagãos, o que mais se vê é orgia. Então, a lei que parece ser simplesmente moral também tem ligação com uma lei cerimonial. Ele está tratando aqui de porções da cerimônia, da lei cerimonial, mas também ligando isso com a lei moral, por um motivo óbvio. A lei cerimonial tem como base a lei moral. A lei cerimonial e a lei civil são aplicações da lei moral. A lei cerimonial se cumpriu em Cristo, mas os princípios continuam. A lei civil se cumpriu em Cristo, em partes, porque os seus princípios são eternos. Eu digo cumprir para não pensar assim, foi abrogado em Cristo, e nenhum princípio da lei mais serve, porque aqui você tem um texto que está usando isso como substância. No capítulo seguinte, capítulo 18, depois de falar sobre questões da cerimônia, aí ele diz, verso 1, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Veja, vocês nem vão voltar para o Egito, para a idolatria do Egito, nem vão fazer como faziam os cananeus na terra que eu vou lhes dar, mas vocês vão viver debaixo da minha lei. Verso 4, fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Veja agora qual é a lei. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a nudez. Não descobrirás a nudez de teu pai, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez da filha do teu pai. Todos pecados na área sexual, mas que tinham como base a idolatria. Então vocês vão se abster dessas coisas. Quando Tiago está dizendo isso, vocês vão se abster dessas coisas temporariamente, para não haver um problema na igreja, para não haver uma confusão, por um motivo que acontecia particularmente naquela igreja. Voltando para Atos 15, verso 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que é que ele está dizendo aqui? Desde Moisés nas sinagogas é lida essa lei. E na igreja de vocês tem judeus e gentios. Como é que eu vou pacificar uma igreja que tem judeus e gentios e tem uma lei nova? Vou fazer o seguinte, vocês que são gentios, se apartem dessas carnes dos ídolos, desses problemas aqui que estão ligados à prostituição, mesmo que externa, porque isso vai causar algum tipo de mal-estar com aqueles que são judeus. Depois, lá na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que tudo que tem no açougue você pode comer, mas agora, por enquanto, especificamente aqui, não coma. Existem alguns irmãos que vão pensar que isso aqui é uma lei
para todas as igrejas, mas isso aqui foi uma determinação específica para essa igreja, para essa região de igrejas. E assim pacificou a situação. Porque na sinagoga você tem judeu e você tem gentio. Na carta aos Romanos, capítulo 14, Paulo também vai tratar, né, de uma perspectiva semelhante, mas mais próxima da nossa época. Quando ele diz assim: existem no vosso meio os irmãos chamados fracos na fé, os neófitos. Então você que é mais forte na fé, que não tem problema com comida e bebida, pense nesse irmão que acabou de chegar na igreja. E se comer carne escandaliza, não coma. Se beber vinho escandaliza o irmão, não beba. Se alguma coisa escandaliza o teu irmão, não faça, para o bem da igreja. Depois ele volta e olha para o fraco na fé. Você é fraco na fé, procure se fortificar. Porque tem esse problema também na igreja, né? O sujeito ele é fraco na fé a vida toda. 30 anos de igreja, não, ninguém pode fazer isso na minha frente, senão eu vou me escandalizar. Ora, quem quer ser um débil na fé? A palavra é essa. Você quer ser chamado de débil na vida? Não quer. Por que você quer ser chamado de débil na fé? Você acabou de chegar na igreja, então você precisa se acostumar, e você vai percebendo que a lei de Deus ela vai pacificar muitas situações. O que tem mais fortificação na fé, tenha paciência, mas você precisa caminhar. Quando isso aqui passou, quando esse problema entre judeus e gentios passou, a igreja voltou a caminhar sem essa determinação. Mas só para deixar claro, quando essa decisão baixou do presbitério às igrejas, vou ler mais uma vez, verso 30 e 31. Verso 31 especificamente. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Veja só, a decisão de um presbitério pode ser motivo de contenda se não for bíblica, mas pode ser motivo de conforto e consolação para a igreja, se está baseado nas Escrituras. Os irmãos devem aprender a se submeter às decisões dos concílios. Nossa confissão de fé diz que os concílios erram e têm errado. É verdade. Mas enquanto se submeterem à palavra, a igreja deve se submeter às suas decisões. Por que a gente não se submete a uma decisão como essa, né, de pregação feminina? Porque não tem nenhum texto bíblico. Perdeu a autoridade. Mas como é que a gente vai refutar esse caso, né? Se rebelando, fazendo motim como as pessoas fazem aí na política? Não. Não é assim que se faz na igreja. Nós vamos orar, nós vamos interceder pela nossa denominação. E nós vamos também, em grande contenda, grande discussão, né, levantar, subir documentos que contraponham esse tipo de má doutrina. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja precisa se levantar da maneira certa, não como rebeldes, mas como presbiterianos que somos. Nós temos instâncias para procurar a solução do caso e nós vamos procurar. Enfim, irmãos, esse governo de igreja é o único que lhe dá essa possibilidade. Único. Nenhum outro lhe dá mais essa possibilidade de você poder levantar questão, debater. Porque se for episcopal, só um resolve. Se for congregacional, você imagina uma igreja toda resolvendo um problema. Mas se for representativo, os que foram vocacionados vão responder. Por fim, uma última aplicação que eu queria fazer. Em todos os textos que nós passamos ontem e hoje, você só viu a instituição de 2 únicos ofícios: presbítero e diácono. Qualquer outra liderança que for formada na igreja, que não seja presbíteros e diáconos, é nula de pleno direito. Ou seja,
não tem efeito nenhum sobre a sua vida. Superintendente, presidente disso ou daquilo, é nulo. Porque, como vimos ontem, o governo está sob Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Então, ele instituiu pastores e mestres para o bem-estar da igreja. Ele instituiu a diaconia para preservar a misericórdia na igreja, mas não instituiu mais nada. Logo, tudo que passa disso é nulo de pleno direito. Não se submeta a nenhuma autoridade que não seja presbítero ou diácono da igreja. Mas a estes se submetam como ao Senhor. Amém.